Olá, Nikos Poulantzas se alinha entre os autores que procuraram compreender o fenômeno do fascismo e do nazismo. Na sessão de hoje, vamos retomar algumas reflexões realizadas por Poulantzas a respeito deste tema de investigação ou a respeito deste objeto de investigação. Recorremos aqui ao livro de Poulantzas, Fascismo e Ditadura, publicado no Brasil pela editora Martins Fontes. Vamos trabalhar, neste momento, na introdução e no item 1, intitulado Imperialismo e Fascismo, a propósito do capitalismo monopolista e da cadeia imperialista. Este item 1 faz parte do capítulo 1 do livro Fascismo e Ditadura, capítulo este que tem por título geral a questão do período dos fascismos. Comecemos pela introdução. Na introdução, Poulantzas coloca a seguinte questão: por que, neste momento, um estudo sobre o fascismo? E o momento ao qual ele está se referindo é a década de 70. Para ele, trata-se de uma necessidade política e não meramente acadêmica. A que necessidade política refere-se Poulantzas? A necessidade política a qual ele se refere é a crise mundial do imperialismo nos países centrais do capitalismo ou naqueles países denominados metrópoles. Uma crise que, na sua leitura, agudiza a luta de classes, ou agudizava a luta de classes, colocando na ordem do dia, novamente, a questão do estado de exceção e também a necessidade da questão da revolução. Aqui temos duas questões colocadas por Poulantzas. A primeira delas é a do estado de exceção, ou seja, aquelas formas de Estado que rompem com a democracia parlamentar mais clássica, a democracia liberal, tal como se convencionou denominar aquelas nas quais prevalece o parlamento, prevalecem, inclusive, a possibilidade de organização de partidos, de sindicatos, entre outras instâncias da vida pública. Mas ele também está centrando a atenção na questão da revolução. Poulantzas, ele ainda está, ou ainda não, mas Poulantzas, ele está centrado na possibilidade do proletariado continuar se organizando no sentido de derrubar a sociedade capitalista. Coloquei, no primeiro momento, ainda, em razão de que hoje a maior parte dos textos não contemplam a questão da revolução, mas esta era uma questão, este era um debate bastante intenso ainda dentro de determinados teóricos franceses nos anos 70 e até uma parte dos anos 80. Destaque-se, nesse sentido, que a leitura de Poulantzas sobre o fascismo e a preocupação dele em analisar o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha se enraiza também no fato de que Poulantzas está visualizando uma tendência à constituição de estados com feições cada vez mais autoritárias. Para compreender a preocupação que Poulantzas desenvolve no seu livro, é necessário recorrer a outros escritos que ele produz no mesmo período. No caso, vamos fazer referência aqui
a uma entrevista de Poulantzas, que está em um livro chamado Entretien avec Nikos Poulantzas, Entrevistas com Nikos Poulantzas, produzido pela editora Repère, dentro da coleção Repère, e que foi publicado na França pela François Masperot em 1980. O livro tem por título geral Dialectique Intervention. O que diz Poulantzas nesta pequena entrevista? Poulantzas, ele está olhando para as transformações sofridas pelo Estado, de tal modo, pelo Estado capitalista, de tal modo que ele considera pertinente falar na presença nas sociedades contemporâneas, portanto, na sociedade capitalista, naquela conjuntura que ele está analisando, a presença de um estatismo autoritário. Esta é uma expressão que ele utiliza nesta entrevista. O que entende Poulantzas pela expressão estatismo autoritário? Qual é a sua conceituação a respeito desta expressão? Sem atrelar esta definição a uma forma específica de manifestação do Estado contemporâneo, a expressão, diz Poulantzas, não tem por finalidade, em sua concepção, indicar que a democracia política ou a democracia representativa estivesse em vias de desaparecer, mas a expressão visava tão somente indicar novas orientações no âmbito do Estado, como é o caso das formas neoliberais de condução estatal. E este aspecto é interessante porque Poulantzas já está visualizando aqui a força que o ideário neoliberal começava a assumir e a penetração que este ideário neoliberal tinha no interior do Estado e dos aparatos do Estado. Portanto, dirá ele, a noção de estatismo autoritário busca formular as características gerais de uma nova fase do Estado, à luz das transformações vividas pela esfera estatal na fase monopólica do capital. Lembrando que esta fase monopólica é aquela na qual o capital apresenta um alto grau de concentração. A dinâmica do capital passa a se processar fundamentalmente através daquelas grandes empresas multinacionais, transnacionais, e hoje chamamos, inclusive, de corporações. Na ideia de estatismo autoritário, colocada por Poulantzas, está inscrita também o reconhecimento da existência de um declínio da democracia representativa no sentido clássico, sem que isto implique, no entanto, uma tendência ao fascismo. E aqui também é importante fazer o destaque. Para Poulantzas, o fascismo é uma expressão, em certo sentido, datada. Pode-se recuperar certas dimensões do fascismo, mas não tem como fazer uma transposição mecânica do fascismo das primeiras décadas do século XX, ou do nazismo nas primeiras décadas do século XX, com outras expressões autoritárias que começavam a surgir na segunda metade do século XX. Portanto, Poulantzas não está fazendo uma ligação ou uma transposição mecânica dos fenômenos. Para ele, compreender as manifestações que se passam no âmbito do Estado implica compreender também as transformações que ocorreram em três níveis fundamentais: no nível político, no nível ideológico e no nível econômico. Neste sentido, na ideia de estatismo autoritário, está inscrita também o reconhecimento da existência de um declínio da democracia representativa no sentido clássico,
sem que isto implique, no entanto, uma tendência ao fascismo. Feito isto, feitas estas considerações que resgatamos do livro de entrevistas com o Antisas, podemos retornar à introdução de fascismo e ditadura. Neste sentido, o Antisas observará que investigar o fascismo enquanto fenômeno político específico é uma necessidade e implica captar este fenômeno em suas características essenciais por meio de uma análise de suas causas e de seus efeitos, que se escondem para além de seus traços secundários, ali onde estas formas de estado de exceção se estabeleceram. Isto exige, por sua vez, o estudo das situações concretas, das situações realmente existentes. Não se pode generalizar a ideia de fascismo à torto e à direito. É necessário compreender como é que esta forma de expressão do estado de exceção se materializa dentro de determinadas relações, em determinadas conjunturas. Isto exige, portanto, o estudo das situações concretas e, no caso contemplado por Poulantzas, os dois casos concretos que serão analisados são o caso da Itália e da Alemanha, exatamente dois países que chegaram mais tardiamente à concorrência imperialista. Mas Poulantzas vai procurar demonstrar também que não é em razão do atraso econômico da Itália e da Alemanha que se pode explicar com exclusividade o fascismo e o nazismo. Ele vai buscar, desde o início do seu livro, escapar de qualquer explicação economicista, ou seja, de qualquer explicação que reduza tudo ao fenômeno econômico. Diante da necessidade de analisar os casos concretos, Poulantzas destaca na introdução que o ponto de partida para isto é o reconhecimento de que o fascismo é uma forma particular de regime da forma de Estado capitalista de exceção. O fascismo é uma forma particular de regime da forma de Estado capitalista de exceção. E ressaltamos isto a fim de evitar esta generalização do uso de fascismo. Hoje é muito comum que se comparem as expressões autoritárias deste início do século XXI com fascismo. Poulantzas está buscando compreender o fenômeno na sua particularidade. Isto não quer dizer que não possam existir expressões de Estado autoritárias, como é o caso, por exemplo, do bonapartismo e também como é o caso dos regimes militares. Mas ele está procurando distinguir o fascismo tanto do bonapartismo, tanto quanto dos regimes militares que proliferavam na América do Sul e também que existiam em determinados países da Europa, como era o caso de Espanha, Portugal e Grécia naquele período. Além desta forma, existem, portanto, além do fascismo, existem, portanto, outras formas de estados autoritários. No caso aqui, Poulantzas vai destacar bastante a questão do bonapartismo, que foi analisada por Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, e as diversas formas de ditadura militar. Poulantzas observa o seguinte: se o fascismo é uma forma de estado de exceção, concretamente, a única maneira de se estudar corretamente o fascismo enquanto fenômeno político é propondo, ao mesmo tempo, uma teoria do estado de exceção e da crise política que cobre, que envolve igualmente as outras formas de regimes capitalistas de exceção. Assim, a análise do fenômeno resta, no entanto, incompleta, argumenta Poulantzas,
caso se incorra em erros de leitura sobre o imperialismo gestado no interior das internacionais, análise do imperialismo gestado no interior das internacionais comunistas, da Segunda Internacional e da Terceira Internacional, e que foram cada vez mais aprofundados, leituras estas que tenderam para o economicismo. É necessário, diz Poulantzas, examinar, portanto, também a política desenvolvida no interior do movimento operário, no interior das organizações que buscavam representar o proletariado. Ele vai centrar a sua atenção na Terceira Internacional. Dirá Poulantzas, a política da Terceira Internacional frente ao fascismo não pode ser descartada, uma vez que nela prevaleceu o economicismo. Do mesmo modo, não é possível se falar de fascismo sem falar da classe trabalhadora, bem como não se pode falar da classe trabalhadora no período entre as guerras sem tratar da política do Comintern, que fornecia as orientações, ou que pretendia fornecer as orientações para o movimento comunista internacional. Poulantzas destaca bastante que o Estado fascista é uma forma específica de Estado de exceção. Portanto, não é uma forma de Estado ao qual o conjunto do capital recorra constantemente ou recorra como única alternativa. O Estado fascista é uma forma específica de Estado de exceção. Em geral, a burguesia ou o capital procurará dominar utilizando-se da forma parlamentar mais clássica. Que, em nenhum caso, diz Poulantzas, se deve confundir este Estado de exceção com as outras formas de Estado capitalista. O Estado fascista constitui uma forma crítica de Estado e de regime, correspondente a uma crise política, ou seja, é em determinada conjuntura, dentro de uma determinada situação histórica bastante específica, que foram tecidas as bases para a emergência do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Mas Poulantzas deixa claro que o fascismo é expressão de uma situação de crise vivida pelo capital no interior da luta de classes. Toda crise, diz Poulantzas, revela traços que não lhe são exclusivos. Neste sentido, o exame do fascismo, precisamente como fenômeno crítico e específico, permite aprofundar o estudo de certos aspectos do Estado capitalista em sua essência. No caso do fascismo, um componente fundamental a ser analisado, por exemplo, é o do papel ocupado pela pequena burguesia. A análise de Poulantzas foca no caso alemão e italiano, alvo da atenção das análises da maior parte dos teóricos no âmbito da esquerda naquele período. Encontramos, por exemplo, dentre estas análises, aquelas produzidas por Dimitrov, aquelas produzidas por Gramsci e também por Palmiro Togliatti, entre outros. Se a Alemanha, no entanto, é contemplada por Poulantzas, é porque, segundo ele, o nazismo apresenta, na realidade concreta, as características do fascismo de maneira mais definida e cabal que o próprio fascismo italiano. Ou seja, no caso da Alemanha, se nota com maior profundidade a dimensão deste estado de exceção naquela conjuntura. Feita esta introdução, Poulantzas partirá para o item 1, que se chama Imperialismo e Fascismo,
a propósito do capitalismo monopolista e da cadeia imperialista. Mas esta discussão, na medida em que ela é bastante complexa e detalhista, deixamos para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste início da discussão, da reflexão pulantziana. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando os textos clássicos e tentando contribuir para a formação das novas gerações. Até uma próxima.